Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. No episódio de hoje, nós estamos no coração da proposta desse podcast, que é falar sobre educação, a educação financeira, a educação do investidor. E mais importante, como que isso se transforma em liberdade financeira. Então, nós vamos passar por um panorama da educação financeira no Brasil, vamos abordar a dificuldade que algumas pessoas têm em diferenciar despesas, investimentos e gastos e custos, né? São termos relativamente, digamos, contábeis, mas que na prática também fazem muita diferença. Vamos explorar alguns tabus em relação ao dinheiro, né? A relação do ser humano com o seu comportamento com o dinheiro. E, finalmente, como que a gente pode construir liberdade financeira a partir de um negócio próprio, a partir de algum empreendimento, alguma atividade que a gente invista não só dinheiro, mas também o nosso tempo e a nossa energia. Então, para falar sobre isso, né, esse é o trabalho desenvolvido pela Ana Leone. Para mim, não só uma honra, mas é um grande prazer estar com a Ana Leone aqui para falar sobre esse assunto. Ela é formada em comunicação social, tem 28 anos de experiência no mercado financeiro, nos últimos 16 anos trabalhando com educação financeira, passou por diversas instituições que eu vou falar aqui. E hoje ela está à frente do Dinheiro com Atitude. É uma proposta que visa ajudar as pessoas a melhorarem as suas relações com o dinheiro, através de mentorias, educação financeira, especialmente mulheres. Ela passou pela Ambima, ela é conselheira independente e faz parte do Comitê de Auditoria do Banco Modal, é colunista do Valor Invest, apresentadora do podcast Pode Isso, Meninas, comentadora da CBN, e ela também ela presta consultoria de planejamento financeiro e está à frente do Comitê de Padrões de Profissionais do FPSB, a gente vai falar sobre isso, que é o que supervisiona o desenvolvimento e manutenção dos padrões de competência, ética e prática para a profissão de planejamento financeiro global. Em 2019, ela foi eleita pela Forbes como uma das mulheres mais influentes para se acompanhar no mercado financeiro. Não sei se eu te apresentei da melhor forma possível, mas é uma grande honra estar com você aqui, Ana. Olha, mas o papel mais difícil que eu desempenho aí, né? Ou se não é o mais difícil, mas certamente é o mais importante. Eu sou mãe do Eduardo e mãe da Beatriz. Aí sim. Mãe do Eduardo e mãe da Beatriz. Aí, isso sim é responsabilidade e é um grande prazer. Obrigada, Renato, pelo convite. Acho que o papo vai ser ótimo aqui. Maravilha, vamos em frente. Vamos começar então pelo começo, né? Eu falei que a gente ia começar com um panorama sobre educação financeira no Brasil, mas antes disso, né? Você é uma profissional de longa experiência no mundo corporativo, passando por Ambima, empresas, e nos últimos 16 anos mais focado em educação financeira, mas só que mais recentemente ainda, durante a pandemia, virou totalmente a chave para o empreendedorismo, para a educação financeira, para o projeto do Dinheiro com Atitude. Dinheiro com Atitude. Então, conta um pouquinho para mim, por favor. Como é que foi essa transição e qual é o papel da educação financeira na sua vida também? Olha, acho que até vou voltar um pouco, assim, vou tentar não me alongar, mas acho que a história vale a pena pelo seguinte. Como você falou, eu sou formada em comunicação social e eu entrei no mercado financeiro ainda na faculdade. E eu fui atrás de um emprego e acabei descobrindo uma carreira no mercado financeiro. Realmente, assim, me apaixonei nas primeiras semanas que eu estava lá. Eu trabalhei na primeira asset independente do Brasil. E assim, Renato, tudo me faltava, né? Porque eu tinha uma formação que não era formação técnica na área, eu não falava inglês, a gente estava ali no começo da digitalização, isso ainda era uma coisa que a gente aprendia na escola, e eu precisei correr muito atrás disso por muito tempo para poder suprir essa falta técnica que me faltava. Eu estava sendo formada e sempre a minha história, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, sempre foi com relação com o cliente final. Desde loja de sapato, onde eu comecei a trabalhar, até no mercado financeiro, eu sempre tive contato direto com o cliente.
E eu percebi que essa coisa da comunicação era a chave para se ter uma boa relação com o cliente. Porque como eu precisava entender o que o tecniquez da Faria Lima, que não era Faria Lima na época, o mercado financeiro migra bastante. Naquela época era Paulista, depois foi para Berrini, depois veio para Faria Lima, depois para Faria Lima um pouquinho mais perto da Juscelino, enfim, né? Vamos ver para onde vai depois. Como tinha aquele tecniquez todo, eu tinha que buscar informação, tentar traduzir aquilo para o meu consumo para que eu pudesse conversar com o cliente. Então, no fim, o que me faltava foi o que me diferenciou bastante. Eu lembro que eu entrava nas reuniões de morning call, eu não entendia nada, porque metade era técnico, outra metade era inglês, e eu não era nem técnica nem falava inglês. Então foi um processo de aprendizado, de autoaprendizado, eu estudei muito, fazia tudo quanto é curso que você possa imaginar, fazia aulas de inglês na hora do almoço, com a secretária bilíngue da Brasil Par, e eu descobri que era isso que faltava, que existia um vale muito grande entre o investidor e esse tecniquez todo do mercado, esse protocolo sofisticado e que mais distanciava o cliente do que aproximava. Então, eu trabalhei muitos anos na área de relacionamento, fui banker, né, assessorava clientes, tinha uma carteira grande de clientes e tal, e percebi que era isso que não se chamava educação financeira na época, mas que o meu papel era um pouco entender as demandas do cliente e tentar humanizar essa relação. Então, talvez a minha falta foi o que ajudou a humanizar essa relação. Eu me lembro que, assim, a primeira vez que eu entendi que a relação das pessoas com o dinheiro era emocional foi em 99, com a Max Desvalorização do Real. Eu me lembro que eu tinha vários clientes, eu conto sempre essa história. Uma senhora que era uma viúva, dona Zilda, que era minha cliente, e ela me ligou preocupada: nossa, filha, o que aconteceu, né? Tá uma loucura, tô preocupada, você sabe que esse meu dinheirinho é minha aposentadoria, né? E a gente tinha lá, né, a gente até se saiu super bem nesse movimento de mercado. E eu falei: não, dona Zilda, tá tudo certo aqui, tudo bem e tal. E aí eu desliguei o telefone com ela, me ligou um outro cliente, que era um profissional de mercado, chorando. Ele falou: Ana, me diga aí o que aconteceu com o meu dinheiro, porque eu tô desesperado, já perdi uma fortuna e etc. Aí eu falei para ele, falei: olha, não, aqui tá tudo bem, a gente, né, expliquei para ele, que ele já sabia, obviamente, porque o que ele tinha de mercado eu tinha de idade. E aí, quando eu desliguei o telefone com ele, eu falei: meu Deus, né? O que eu poderia dizer para ele que ele não soubesse, além de confortá-lo de uma situação né, de aflição que ele estava tendo em relação ao trabalho de uma vida, não é o dinheiro, né? É o trabalho de uma vida. Então, eu sempre naveguei aí, né? Flertei com esse tipo de coisa. Anos mais tarde, em 2005, eu fui contratada na Ambima, que era Ambid na época, para cuidar de um projeto de educação financeira que eles estavam criando, estava começando. Eu não sabia o que era Mato Alto, né? Na época, mas achei super legal. Também me apaixonei ali pelo uma ambiente. Educação mais voltada para o mercado de capitais. Era caso. Mais no mundo de investimentos. Até é interessante essa história, porque ela é pública. A Ambima é uma autorreguladora. E essa área, ela surgiu, essa iniciativa de educação financeira da Ambima surgiu na época depois de uma penalidade a um associado. Foi uma das maiores penalidades, né? Já tiveram outras, mas foi uma bem representativa, e o termo acordado entre a Ambid na época e esse associado era de que os recursos daquela penalidade seriam revertidos para uma iniciativa de educação para ensinar as pessoas como é que funcionavam os fundos de investimento. Estavam muito relacionados naquela época da marcação a mercado, né? Sim. E foi aí que se desenvolveu um site, como investir em fundos, umas cartilhas, e eu fui para lá para tocar esse projeto e eu achei muito interessante. É curioso porque, assim, também foi uma nova descoberta de carreira, e era muito difícil eu explicar o que eu fazia, e eu achava até que eu estava afundando minha carreira, né, porque eu estava indo numa associação, que já era difícil explicar.
As pessoas falam, mas é um sindicato? Mas faz o quê, né? E ainda trabalhar com educação financeira, as pessoas falam, você dá curso? Como é que funciona? Educação financeira, taxa de juros a 20% ao ano, e ninguém queria saber de cuidar do dinheiro, né? Que isso também é uma coisa, né? O interesse vem a partir de incentivos que você tem, e os incentivos econômicos são ótimos incentivos para fazer as pessoas se preocuparem com dinheiro. E aí fiquei lá por 16 anos, na Ambima, tocando lá os projetos de educação. E aí sim, né, foi uma oportunidade não só na Ambima de aprofundar muito o meu conhecimento sobre comportamento financeiro, que aí é onde eu me classifico, assim, né, uma entendedora e uma entusiasta do comportamento financeiro, a partir de pesquisas que até hoje a associação faz com muita qualidade, e todos os dados são disponíveis, gratuitos. Eu acho que é brilhante o trabalho que eles fazem, e tive a honra de poder participar bastante tempo disso, até como a educação financeira como uma política pública, porque eu fui membro do Comitê Nacional de Educação Financeira desde a sua criação até a sua extinção, por 9 anos. Eu fui conselheira da Associação de Educação Financeira do Brasil também por quase 8 anos, quase 9 anos. Então, eu também tive a oportunidade de aprender muito como a educação financeira, não só para aquelas pessoas que querem investir melhor o seu dinheiro, encontrar sua independência financeira, mas a educação financeira como uma política pública de cidadania, que eu acho que essa talvez seja o mais apaixonante quando a gente está falando de educação financeira. Muito legal. Vamos, então, separar essa próxima pergunta em 2 partes, então. Esse lado da humanização que está ligado ao comportamento, você fala que é grande parte da vertente do seu envolvimento com a educação financeira. Você sente que é porque investimento é uma linguagem, digamos, fria, vou usar uma palavra meio forte, mas tem uma linguagem fria que carece dessa humanização e, consequentemente, é aí que você entra? E a segunda pergunta, quanto que você acha que essa frieza da comunicação de investimentos prejudica o interesse da pessoa em ir a fundo nisso? Acho que são algumas coisas, assim. Primeiro, você citou aí na abertura o fato dessa temática ser um tabu. Ninguém gosta de falar sobre isso. A gente tem facilidade de falar de outros temas que já foram tabus e que hoje a gente discute com mais tranquilidade. A gente discute sexualidade com os nossos filhos muito melhor do que os nossos pais discutiam com a gente. Claro. E ainda é um tabu, mas a gente entende necessária essa discussão de uma maneira mais aberta, mais livre. Tanto ver essas questões de gênero, como elas são hoje discutidas, de uma maneira muito mais aberta. Quando a gente está falando de dinheiro, é um tabu enorme que a gente ainda precisa, assim, navegar um mar imenso, um oceano, para a gente tirar esses tabus, porque ele mexe diretamente com questões de autoestima, de confiança, de potência, de inserção social, de conflitos religiosos que a gente tem, né, de coisas que nos disseram e que a gente tem que desconstruir. Então, a gente tem uma relação muito difícil com o dinheiro, porque o dinheiro é vida e a vida é complexa. Então, quando eu falo que dinheiro é vida, é porque ele está inserido em quase tudo que a gente faz. Todas as nossas decisões, elas dependem, gostemos ou não, dependem do dinheiro ou de decisões econômicas que a gente venha a tomar. Então, essa dificuldade toda afasta as pessoas da temática. Nós, seres humanos, tendemos a afastar tudo aquilo que não dá desprazer, que é um dissabor. A gente sempre privilegia aquilo que é mais interessante, mais prazeroso, mais gostoso. Então, acho que tem isso também. Essa dificuldade com a temática, todos os tabus que isso envolve, e as pessoas não se aproximam do tema. Aí a gente tem um segundo estágio, que é a complexidade mesmo. Investir não é uma coisa simples. As pessoas vendem a facilidade de uma coisa que, de fato, não é. É difícil, é complexo, requer tempo. O primeiro investimento que você tem que fazer é de tempo para você definir os seus objetivos. Ninguém precisa saber sobre produtos, ser um expert nisso, até porque, se a gente olhar 5 anos atrás, o portfólio de produtos era bem diferente do que certamente será daqui 5 anos. Mas a gente tem que refletir sobre coisas que são doloridas, né, para a gente. A gente definir os nossos objetivos, a gente definir como é que a gente quer estar na velhice, a gente fazer um seguro de vida, então a gente tem que pensar em possibilidades de morte, de ausência. Então,
tudo isso dificulta a gente se conectar com o tema, ou sentar, parar de procrastinar, sentar e falar, bom, deixa eu encarar a minha situação aqui. E depois, quando a gente chega, vencido esse estágio, a gente chega num protocolo do mercado que é muito difícil das pessoas entenderem, né? Como eu gosto sempre de usar outros exemplos para a gente entender os absurdos que a gente comete, né? Se conversar com um médico, ele vai falar na linguagem que ele aprendeu desde a faculdade com você, mas não é assim que você vai entender o que você tem. Claro. Eu me lembro até, uma vez o meu filho estudava numa escola infantil e aí veio uma anotação na agenda dizendo assim, olha, senhores pais, por favor, observem os sintomas dos seus filhos porque foi identificado na sala do seu filho um caso de pedículos humanos. E eu assim, gente, meu filho tinha 2 anos de idade, 1 ano e meio de idade, eu não tinha ideia do que era, eu fiquei super assustada, falei, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar, né? Onde você vai procurar? No Google, para saber o que é. E aí quando eu vi... É o terrorismo encarnado. Né? Aqueles 5 minutos que, né? Você sabe o que é pedículos humanos? Faço ideia. Piolho. Entendeu? Assim, eu passei a minha infância com piolho, então é a coisa mais normal do mundo, mas é usado um linguajar até para ter esse protocolo mesmo de sofisticação, né? De assimetria, de que, olha, eu sei do que eu estou falando, eu entendo, isso aqui está embasado, etc. Mas não é assim que vai comunicar bem uma mãe para olhar a cabeça do seu filho e tirar o piolho, caso ele tenha, né? E no mercado, a gente usa esse linguajar super sofisticado. Então, a linguagem é uma coisa que afasta muito. Depois, a gente tem a abordagem, que é uma coisa que também precisa ser observada, e ela acaba afastando bastante. Para vocês terem uma ideia, assim, uma pesquisa muito legal da Ambima, que ela faz todo ano, que se chama Raio-X do Investidor, mostra o seguinte... Qual é a motivação que as pessoas têm ao investir? É segurança, né? E tem outra pesquisa que mostra, que também é um dado legal, o que faz uma pessoa concentrar os seus recursos numa instituição financeira? A primeira coisa é a solidez da instituição, a reputação da instituição, isso é uma coisa super importante. A segunda coisa é o relacionamento que o cliente consegue construir com aquela instituição. E o terceiro é o retorno financeiro. Sendo que o retorno financeiro é a metade das citações da segunda posição, que é o relacionamento. E quando você olha, a maior parte das ofertas de produto financeiro, a maior parte das abordagens venha ficar rico, tem X% do CDI, o meu fundo é o primeiro colocado no ranking. Para as pessoas isso não é relevante. Então, se você não tem uma abordagem que contextualize, como eu falei, isso dentro da vida da pessoa, dentro dos objetivos que ela tem, essa abordagem também acaba sendo ineficiente. Entendi. E aí, eu acho que aí o que você trouxe na segunda parte da tua pergunta, eu acho que isso avançou muito. Chegaram pessoas dispostas a ter uma nova linguagem, uma nova abordagem, que chama a atenção das pessoas, que trazem ela para a temática e que isso é muito relevante. Então, pessoas que foram para as redes sociais, falar do tema, trazer humor, trazer uma coisa mais divertida, trazer coisas mais fáceis de se explicar, ganharam um território e a atenção das pessoas para a importância dessa temática. O problema é que hoje é muita coisa que é difícil você, né, discernir o que é bom, o que é de qualidade, o que não é. Porque surge muito falso guru também. Também. Né? Porque é também o que a gente gosta de ouvir. Então, se a gente pegar um aspecto do comportamento, como eu falei, a gente já tem dificuldade porque esse tema é um tabu. A gente não é abordado da forma certa. A gente tem ali uma linguagem que é super difícil. Aí vem uma pessoa oferecendo para você uma coisa simples, fácil, que você não vai precisar ter muita dor de cabeça. Aí é o argumento perfeito que você precisa para vencer essas barreiras, né? Entendi. Então, acho que tem um pouco de uma vontade de que a gente simplifique a coisa, mas a coisa não é simples. Falando em simplificação, né? Vamos então pensar um pouco. Você está falando de um público adulto, né? São pessoas que estão pensando em aposentadoria, ou são pessoas que estão pensando em, sei lá, comprar um imóvel, seja o que for. Então é isso que eu queria te perguntar, pensando nesse panorama da educação financeira, para os adultos, quanto que você acha que está relacionado a
finanças pessoais, eu gerenciar meu fluxo de caixa mensal, quanto que você acha que está relacionado a um planejamento financeiro para aquisição de um imóvel, sei lá, uma viagem, uma coisa que seja mais financeiramente relevante, quanto que disso é para aposentadoria. Então, pensando nesse público adulto, qual que você acha que é a distinção entre os diferentes tipos de educação financeira? E pensando também num público infantil, como que você acha que está o panorama, o raio-x da educação financeira para os jovens, para o pessoal que daqui 20 anos vai estar no mercado de trabalho e vai estar realmente começando a investir para a aposentadoria deles, né? Como é que você vê essa diferença? Então, a OCDE, ela define a educação financeira, ou ela divide em 3 aspectos, né? O primeiro é a formação, o segundo é a informação e o terceiro é a orientação. Então, se a gente dividir isso dessa forma, o que a gente está falando é que tanto a formação quanto a informação é algo que você pode fazer em escala. Porque você pode usar tecnologia, você pode... hoje tem muito que se produz, tanto para formar quanto para informar, que é o que a gente estava falando até agora há pouco. E a orientação é o desafio de como você escala isso, e é o que as pessoas precisam. Quando a gente está falando do público adulto, é muito difícil, e eu sou muito cética de achar que as pessoas fazendo vários cursos, elas vão aprender a lidar melhor com o dinheiro. Elas vão adquirir um conhecimento, vai ser melhor do que aquelas pessoas que não buscam esse tipo de formação. Mas o que os adultos precisam? Eles precisam de informação no momento que eles precisam tomar a decisão. Então, não adianta eu estudar, assim, a teoria geral de carteiras de A a Z, se na hora de eu investir o meu dinheiro, as questões emocionais vão estar afloradas para aquela decisão, e ainda assim aquela pessoa vai precisar da informação para aquele momento. Então, se eu estou fazendo um investimento para a minha organização de caixa, é uma informação que eu preciso, é um elenco de produtos que eu preciso selecionar. Se eu estou pensando na minha aposentadoria, é uma outra informação e um outro planejamento que eu tenho que fazer. Se eu tenho que sair das dívidas, é uma outra coisa. Então, esse combo para a vida adulta, ele passa pela informação ser dada no momento que precisa tomar a decisão, porque é assim, a gente não dá para armazenar tanta informação, e como eu falei, é um tema complexo para as suas tomadas de decisão, e ele precisa de uma orientação do que fazer, que é como a gente vai ao médico. A gente tem toda a informação do diagnóstico, mas o médico tem que dizer, faça isso, faça aquilo. Então, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança com alguém, por isso que é um atributo tão valorizado pelas pessoas, para que eles nos orientem na melhor forma, de uma maneira tempestiva, quando a gente precisa tomar as nossas decisões. Quando a gente está falando do jovem, da criança, aí a gente está falando de formação. E não à toa, a educação financeira faz parte da base comum curricular. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo sobre isso. O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a ter uma estratégia nacional de educação financeira. Foi feito um projeto piloto em escolas públicas. Foi a maior avaliação de impacto que o Banco Mundial já fez em escolas. E se provou que a educação financeira é um tema super importante que pode mudar uma geração. Pode fazer com que a geração dos nossos filhos melhorem as estatísticas de aposentadoria no Brasil, que são péssimas, né? Hoje estima-se, assim, na melhor das hipóteses, que cerca de 3% das pessoas aposentadas conseguem viver com os próprios recursos. Ou elas dependem da família. Quantos por cento? 3%. Isso em qualquer extrato social, tá? A gente acha, não, então isso está concentrado? Não necessariamente. Até, às vezes, as classes, né, mais da nossa base da pirâmide, elas conseguem uma melhora de qualidade de vida na aposentadoria por conta do INSS, né, que vem a suprir regularmente a sua necessidade de renda. E aí, quando está dentro da escola, como um processo de formação, né, de cidadania, como eu falei no começo, os nossos filhos, né, as nossas crianças, possivelmente terão uma relação melhor entre coisas que não nos foram ensinadas. Então, isso é um legado do Comitê Nacional de Educação Financeira, de ter levado isso para a escola, trabalhado na reforma da Base Nacional Comum Curricular. O tema de educação financeira entrou como um tema transversal e as escolas têm
estão se adaptando de colocar isso desde o ensino fundamental até o final do ensino médio. Então, aí sim a gente está falando de formação. Aí a gente está falando de uma coisa que vai aprender na escola, que eles vão se tornar cidadãos mais conscientes sobre essa pauta. Então, eu acho que a gente tem que dividir muito isso, né? Então, os adultos, eles precisam de informação. Então, desde seu fluxo de caixa, de se organizar, uma coisa que a gente fala pouco no Brasil, ou as pessoas consideram pouco, o mundo dos investimentos, eu acho que conseguiu um espaço maior do que o mundo do seguro. Muita gente poderia melhorar o seu planejamento financeiro se considerasse ter seguro de vida para usar em vida. Então, tem muita gente que tem mais reserva de emergência do que deveria ter, porque não tem um seguro de vida, né? Porque é um tabu. Se investir é um tabu, ter um seguro é pior ainda, né? Porque a pessoa acha que se ela tiver um seguro, ela vai morrer. A gente vai morrer mesmo. Isso é cultural, né? É cultural. Aí vem também uma série de tabus. Eu acho que tem também uma coisa que a indústria de seguros trabalhou muito também para melhorar a sua relação com os clientes. Antes, assim, era muito difícil uma pessoa que tinha um seguro de vida receber o seu seguro de vida, porque era burocrático, era chato, a pessoa tinha que provar, né, até a alma de que faria jus àquilo. A legislação mudou muito, a concorrência trouxe melhora para a qualidade do serviço, mas é uma outra pauta super emergente e que a gente precisa debater, porque o seguro de vida é um complemento fundamental num planejamento financeiro bem sucedido. E é interessante que a evolução tecnológica ela está acontecendo mesmo que não haja uma evolução da educação. Vou te dar um exemplo. Seguros. Né? Amanhã eu vou entrevistar o Márcio Castro, que está à frente da Lina, que é uma infratech. Né? Eles estão conectando todo o mercado financeiro de capitais com Open Banking, Open Finance, Open Insurance, que teoricamente vai trazer para a mão do indivíduo ali no seu celular uma infinidade de novas conexões. Imagina, se ele não entende sequer como funciona a indústria de seguro, que tipo de seguro ele pode ter, imagina como que um determinado avanço tecnológico poderia beneficiá-lo, né? Então, voltando um pouco no ponto da consciência, né? Do comportamento, eu acho que isso que é interessante, a importância da educação é tamanha, porque se a educação não receber a prioridade que ela merece, a tecnologia vai continuar evoluindo e a mente humana, a consciência humana, a capacidade do ser humano de se ajustar a esse novo paradigma tecnológico não vai acompanhar. A gente vai ficar vivendo como a gente vivia há 100 anos, com a cabeça, a mentalidade, os valores, as críticas, os tabus, em uma sociedade tecnologicamente completamente diferente da que a gente vive hoje. Você sabia que uma vez eu participei de um evento na Argentina e o painel era justamente sobre como o avanço da tecnologia ajudava na educação financeira, e eu fui lá representando a AEF Brasil, a Associação de Educação Financeira do Brasil, para contar o case brasileiro. Tinha uma pessoa do México e uma pessoa da Noruega. E ela estava lá falando, até foi super engraçado, que ela disse que uma das coisas mais difíceis de explicar para as pessoas na Noruega era o conceito de inflação. E a gente morreu de rir, né? Porque estava um brasileiro, um mexicano, uma plateia de argentino. Então, se tem uma coisa que a gente entende, era a inflação. A gente falou, pode deixar que a gente explica. E ela estava dizendo o seguinte, que lá, até pelas condições do país, né? Imagina, eles avançaram muito na tecnologia de todos os serviços, inclusive serviços públicos. Saúde, as burocracias que as pessoas precisavam, aquela coisa do dia a dia mesmo para serviços públicos, eles tiveram que voltar atrás, porque como uma população mais idosa, eles não conseguiam acompanhar o avanço da tecnologia, eles tiveram que retroceder. Então, isso, acho que corrobora o que você está dizendo, e eu acho que a tecnologia pela tecnologia, ela não tem utilidade, como qualquer coisa. O que a gente percebe também é que isso cria uma determinada aflição. Então, quando a gente olha, por exemplo, essa questão dos opens, ou dos bancos digitais, ou das funcionalidades, blockchain, criptoativos, que a gente está falando de jeitos de se relacionar com o mundo financeiro a partir de tecnologias,
isso cria muito mais aflição nas pessoas, né? Então, as pessoas, é mais um elemento que elas têm que cuidar sem que elas dominem o assunto. Então, obviamente, eu sou super a favor, eu acho que tem que avançar mesmo, isso é uma forma super positiva, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem que vir a alfabetização, um processo que demora. E a alfabetização digital, ela também vai demorar, principalmente para a nossa geração. Outro dia eu dei uma palestra para uma escola, tinha 980 alunos. Eles reuniram várias unidades da escola. E aí eu pedi para eles levantarem a mão. Falei assim, quem aqui tem celular? Aí, 100% levantou a mão, né? Todo mundo ainda tirando foto minha ali. Eu falei, tá bom, quantos de vocês já entraram no Internet Banking? Nunca. A gente está falando de assim, 2 levantaram a mão numa plateia de 980. Eu vi 2 mãozinhas levantadas. Eles são digitais, eles fazem tudo a partir de uma tela, mas nunca entraram no Internet Banking, que é a coisa mais básica de se aprender, porque eles me perguntaram, né? Isso, eu fiz essa provocação, porque me perguntaram, não, como é que eu começo a investir? Por que criptoativo? Não sei o quê, que era uma pergunta que veio. Eu falei assim, primeira coisa, entendam o que é um boleto, como é que funciona o Internet Banking, o que é um saldo em conta corrente, coisas que são básicas, mas e que os pais não envolvem os filhos nisso também, porque a educação financeira também não adianta estar lá na escola, na base comum curricular, se em casa não há um diálogo muito claro sobre isso, né? Então, a tecnologia, ela também precisa vir inserida, com um enredo. E quando a gente está falando das gerações mais antigas, é uma dificuldade porque a gente está no processo de alfabetização. Por outro lado, a gente tem uma geração alfabetizada que não tem o conteúdo necessário para contextualizar aquilo. Essa questão da alfabetização não tem a ver com essa separação que você fez entre formação e informação? Porque eu penso assim, um adulto, tá, eu quero planejar minha aposentadoria, então vou buscar esse conhecimento. Agora, se é um mercado, se é um tema complexo, se é uma coisa que às vezes a pessoa não sabe sequer o que procurar, qual informação buscar. Eu adorei o que você falou sobre a cidadania estar envolvida na formação escolar, ser uma matéria transversal. Então, puxando para o público adulto, novamente, e ainda considerando a tecnologia que a gente está falando agora, quanto que será, talvez a gente não tenha que pensar em formação para essas pessoas. Uma formação para os adultos que estão lidando com novas tecnologias, estão lidando com novas formas inclusive, de pensar sobre o futuro, dada a imprevisibilidade da manhã, não sei mais, mundo em guerra, crise de commodity, inflação. Então, que tipo de informação que eu vou buscar? Eu, adulto, vou buscar... não, dado toda a minha análise geopolítica, essa informação que às vezes a pessoa não sabe. Mas né? Você sabia que, assim, é meio radical. Não é radical, mas talvez seja diferente, vai. Pra não achar melhor adjetivo, a forma como eu vejo isso. E eu falo isso o tempo inteiro para as pessoas. Eu falo assim, você não precisa entender de nada do mercado. Nada. O que você precisa entender é sobre você. Quando a gente está falando de você buscar alguma coisa, isso tem que partir de uma necessidade. Então, o que eu quero dizer com isso? E o que é melhor, eu investir num CDB ou numa previdência? Depende. Esse dinheiro é para quê? É para você se aposentar em 30 anos? Então, é isso que você tem que saber. Esse dinheiro aqui é para eu usar daqui a 30 anos. É a única informação que você precisa saber. Porque se alguém vier te oferecer um CDB de 30 dias, você fala, não é para mim, né? Pô, esse dinheiro eu vou usar em 30 anos. Se a pessoa vier te oferecer uma previdência, uma tabela regressiva 10 anos, poxa, faz sentido, porque eu vou precisar do dinheiro só em 30, legal. Então eu já filtrei, fiz o primeiro filtro dos caminhos a seguir. Então, eu tenho que pensar numa coisa, se me oferecerem um negócio de curto prazo, não faz sentido, porque esse dinheiro é para 30 anos. Idem. Olha, eu estou montando aqui a minha reserva para me manter nas eventualidades aí, nos imprevistos que acontecerem. Olha, eu tenho aqui uma previdência que vai garantir sua aposentadoria. Amiga, eu estou resolvendo meu dinheiro aqui de pagar a conta amanhã se eu ficar desempregado. Então, se alguém oferecer um negócio que vence daqui 5 anos, um CDB, uma letra, uma debênture, você já fala, puta, não é para mim, pera lá, deixa eu... Então, o que eu sempre falo para as pessoas, você não precisa entender de nada.
Você precisa entender dos seus objetivos. E as pessoas não focam nisso. Elas querem aprender, porque aí é a mesma coisa de você ter um monte de instrumento sem saber para que você vai usar. Então, o que a pessoa precisa saber, para que eu quero esse dinheiro? Os dinheiros, eles têm destinos diferentes. Onde eu invisto meu dinheiro? Mas que dinheiro é esse? Que bolo é esse? Eu tenho vários dinheiros. Eu tenho os dinheiros que é para eu gastar, tenho os dinheiros que é para eu investir, os dinheiros que nem para mim vai ficar. São vários dinheiros. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Então, de novo, trazendo uma analogia para fora deste mundo, é a mesma coisa que você comprar um carro. Você não vai fazer um curso de mecânica para usar o seu carro no potencial. Eu tenho um carro, meu carro para sozinho, eu nunca nem usei. Porque não é uma necessidade que eu tenho. Mas está lá, eu deveria ler o manual, deveria... Então, não é assim que as pessoas fazem para usar coisas do seu cotidiano. Se a gente quer que a gestão da vida financeira das pessoas se torne uma preocupação cotidiana, a gente tem que simplificar. Então, se a gente devolver para elas, então eu me lembro muito dessas discussões com profissionais de mercado, fala, não, mas a pessoa também, né, não sabe. A pessoa tem que estudar. A pessoa, eu lembro muito disso quando a gente estava tocando um projeto. Não, porque as pessoas precisam se entender, mas isso é falta de educação financeira. Aí eu falei assim, bom, vamos pensar numa hipótese. Imagina que amanhã, a gente acorda, 100% das pessoas adultas, economicamente ativas, saibam tudo sobre o mercado financeiro. As instituições estão prontas para ajudar essas pessoas? As pessoas estão prontas para entender como aquela universo de teoria se aplica? Porque uma coisa é isso, eu sei, a física, aprendi a física, mas como é que eu aplico a física no meu dia a dia? Eu aprendi a matemática, mas como é que ela se aplica no meu dia a dia? Então, não vamos depositar a responsabilidade da pessoa se formar para ela poder tomar decisões conscientes. Quem tem interesse aqui são as instituições. Então, nós precisamos ajudar as pessoas nesse processo e nesse caminhar. Porque a gente, e aí olhando muito como executiva, eu pensava isso muito como executiva no mercado, eu falava assim, é o nosso interesse, nós fazemos parte, a gente preenche uma fração de tempo da pessoa. A gente acha que a pessoa acorda e dorme pensando em dinheiro, que a pessoa acorda e dorme pensando na carteira dela, na gestão eficiente da diversificação do portfólio dela. Ela não pensa nisso, ela pensa nos filhos que ela tem que levar na escola, ela pensa no cano que furou, ela pensa no marido que ela quer tomar um vinho à noite, que ela pensa em uma festa. É isso que as pessoas pensam. Elas não pensam no que a gente pensa, isso é nosso trabalho, a gente ganha para isso. Então, a gente que tem que entender como a gente se insere nessa fração de tempo que a pessoa dedica para isso. Legal. Você falou sobre objetivos, você falou sobre simplificação. Então, vamos pensar numa definição bem simples e objetiva dos termos investimento e despesa, barra gastos, barra custos. À luz da educação financeira, de uma forma simples e objetiva, como é que uma pessoa pode entender um investimento e uma despesa? Porque me parece que existe uma confusão em relação a isso. A pessoa às vezes vai comprar um curso e ela enxerga aquilo como uma despesa. Estou gastando aqui, é um dinheiro que eu poderia, sei lá, pagar, comprar mais comida para o meu filho, ou poderia... sabe que é algo importante, mas tem um viés mais de um gasto, uma saída de caixa, do que uma injeção de capital que, por sua vez, vai gerar um retorno futuro, que eu acho que é a lógica fundamental do investimento. Mas, na sua opinião, qual que é a diferença entre... Como é que a gente simplifica essa definição de investimento e despesa? Ou investimento e gasto? Então, despesa é aquilo que você precisa fazer para se manter. Né? Para sobreviver, vamos dizer. A sobreviver a qualquer limite de... Né? Porque tem gente que sobrevive com gasto que dá para suprir uma cidade. Mas a despesa ela está muito relacionada a você fazer jus àquelas coisas cotidianas que você não pode ficar sem. Então, você precisa comer, você precisa se alimentar, né? Você precisa se vestir, você precisa se transportar, você precisa morar. Então, isso são coisas do seu dia a dia que você tem despesas e que elas te suprem. E investimento é como você falou, é tudo aquilo que você faz hoje com o objetivo de ter um retorno futuro.
E isso pode ser, inclusive, e muitos especialistas falam, investir no próprio capital humano. Então, até os 25 anos de idade, mais do que você ter um investimento financeiro, é você investir em você. É você investir em cursos de qualificação, melhorar a sua qualificação técnica, fazer um curso de idiomas, que é uma forma de você investir em você mesmo para isso gerar um retorno futuro. O que as pessoas confundem muito, que o investimento é uma coisa para ficar rico, e não é. Isso eu falo. Gente, investimento foi o meu primeiro texto no Valor Invest. Investimento não é para você ficar rico, é para você ficar livre, que são conceitos bem diferentes. Se fosse verdade que investimento era para ficar rico, nós não estaríamos aqui, Renato. Eu, com 28 anos de experiência em investimentos, eu estaria bilionária, minimamente. Então, o investimento, essa é uma ilusão que se vende dos investimentos. Não vai te deixar rico. Você fica rico trabalhando. Você fica rico controlando melhor as suas despesas e você fica rico poupando o máximo que você puder, para você usar o seu dinheiro ao longo do tempo, porque também ninguém coleciona dinheiro, né? Ninguém quer, não é nada legal colecionar dinheiro. Mas o dinheiro é um caminho para você fazer melhores escolhas. E isso eu gosto até de dizer, né? A independência financeira está muito mais relacionada a poder escolher do que a poder comprar, porque você pode escolher, inclusive, não comprar. Claro. Então, o que as pessoas têm nesse conceito de investimento, que é para ficar rico, por isso que fica com essa sensação de impotência. Por isso que quando a bolsa cai e a pessoa tem um investimento em ações, ela fala, meu Deus, perdi. Não, porque não era para você ficar rico, é para você manter aquilo, você vai ficar rico sendo médico, sendo um consultor, sendo um engenheiro, sendo um professor. É desta forma que você vai produzir dinheiro. E essa produção, se ela for poupada, ela vai te dar a capacidade de você tirar um melhor proveito disso ao longo do tempo. Então, para mim, esse é um conceito muito simples. A despesa é aquilo que vai te manter, mas aí você precisa entender a que padrão que é isso, porque muitas pessoas confundem padrão de gastos com padrão de vida. Você pode ter um padrão de vida muito bom com gastos racionalizados. Então, eu preciso de um carro, ok, mas você precisa desse carro, você precisa que tenha esse custo, você precisa morar nesse bairro, você precisa usar essa roupa. São coisas básicas que a gente precisa para ter um padrão de vida, mas a gente pode escolher ter um padrão de gastos mais racionalizado. Agora, o investimento é isso, é a tua capacidade de preservar aquilo que você ganhou para usar ao longo do tempo. É o presente e o futuro balanceados. Presente e futuro balanceados. E o trabalho, e eu concordo 100% com o que você está falando, é que a minha percepção é que a orientação das pessoas está muito mais direcionada ao curto prazo do que ao longo prazo. Tanto por uma questão, talvez, de falta de planejamento financeiro, como também de autoconhecimento. Então, você fala para uma pessoa, eu vou investir em qual direção na minha vida? Eu vou adquirir qual conhecimento para daqui 20 anos eu estar ganhando dinheiro com isso, estar colhendo retornos em relação a isso. Então, acho que volta muito para a questão, como você fala muito bem, do comportamento, mas também de um autoconhecimento. Um comportamento que às vezes é necessário mudar para ajustar uma dinâmica de caixa, tomar menos café na rua, por exemplo, para não ter aqueles gastos fantasmas ali que secam a conta. A gente fala, para onde foi meu dinheiro? Né? Como também o autoconhecimento de você falar, bom, o que eu quero da vida? Uhum. A gente tem uma parte aqui para a gente falar sobre associar a liberdade financeira à construção de um negócio. Que aí eu acho que é importante fazer uma distinção entre o empreendedor, o empresário, o criador, né? Não sei como é que a gente pode colocar a pessoa autônoma, livre, sob o ponto de vista de criar o próprio negócio, e aquela que está dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de uma estrutura que dá para ela um fluxo de caixa, em troca do tempo dela, né? Então, pensando em investimento, como que você acha que uma pessoa que está buscando uma transição de vida ou construir um negócio próprio, qual que é o papel da educação financeira para essa pessoa? Bom, primeiro eu quero comentar isso que você falou, dessa dificuldade que as pessoas têm de projetar o futuro. Tá. Acho que tem um efeito da longevidade que ela vem para dar mais uma bagunçada nesse rolê aí, né?
O Brasil ganhou em expectativa de vida em 30 anos o que países demoraram 120 anos, né? Então, isso é um efeito super benéfico. Se a gente pegar a década de 1960, a expectativa de vida ao nascer era de 54 anos. Então, a gente está dizendo que quem nasceu em 1960, que são pessoas que a gente conhece aí, né? Claro. Elas, que já têm muito mais de 50 anos, elas já deveriam ter morrido, segundo a estatística da época. Hoje, a expectativa de vida ao nascer, ela é de 74 anos no Brasil. Então, a gente está falando de 20 anos de expectativa de vida. E se a gente considerar a expectativa de vida, aí depois que a pessoa passa dos 30 anos, isso vai para mais de 80 e poucos anos. Então, a gente está numa geração que ainda tem um efeito de cauda de um ganho de expectativa de vida muito grande. E a gente, isso afeta todas as nossas relações, se a gente pensar. Antes, pensa só, né? Quem casou ali em 1970, que nasceu, né, na década de 60, ela tinha expectativa de vida de 54 anos, então um casamento ia durar até isso. Hoje os casamentos não duram, porque a expectativa de vida é imensa. Até que a morte os separe, veio 30 anos a mais aí entre o separe e a morte. A separação, entendeu? Ficou muito longe. Ficou muito longe. Então, é um efeito das relações familiares, é um efeito da longevidade. Existe também uma estatística interessante que as pessoas falam um pouco, que é a expectativa de vida saudável. A expectativa de vida saudável no Brasil é 11 anos a menos do que a expectativa de vida ao nascer. Então, a gente está falando que a gente pensa, eu vou viver 74 anos, só que a janela de produção de renda nossa é muito pequena. Que a gente começa a produzir renda aí depois dos 20 anos, a gente, aí, né, excluindo aí, pessoas começam a trabalhar muito jovens por questões sociais. Mas se a gente pegar ali, a classe média, média alta, a gente está falando aí de começar a trabalhar aos 20 anos, começar a produzir renda aos 20 anos. Antes disso, nós éramos despesas para alguém. Aí a gente vai trabalhar até os 60 anos, então a gente está falando aí de 40 anos de trabalho, só que aos 60 essa pessoa vai chegar a 100. Então, ela tem mais 40 anos. Então, ela ficou 60 anos sem produzir renda por 40 anos de produção de renda. Então, se nesses 40 anos de produção de renda, de uma maneira mais otimista, independente da profissão, seja um assalariado, que tem um emprego formal, seja um autônomo, seja um profissional liberal, a gente está falando de uma janela de produção de renda muito pequena. Então, se a pessoa não entender que aquilo que vai garantir para ela os próximos anos, por isso a estatística, né, de só 3%, porque essas pessoas que estão na estatística hoje, elas, segundo a expectativa de vida da época, já deveriam ter morrido. Então, a gente tem um evento de longevidade que está mudando muito a sociedade, inclusive a nossa relação financeira. E nós, seres humanos, temos muita dificuldade de nos projetarmos no futuro. Isso é um desconhecimento da nossa parte. Então, é uma coisa do nosso cérebro. A gente não consegue se projetar nesse futuro, porque a gente conhece a humanidade há esse pouco tempo, mas a gente está falando de uma espécie de milhares de anos. A gente saía para caçar, tinha que comer o boi inteiro, porque a gente não sabia onde ia encontrar outro. Então, a gente sempre foi setado a usufruir do benefício imediato sem precisar se poupar para o futuro. Só que essa questão de longevidade que a gente está vendo na vida moderna, ela está fazendo com que a gente mude. Talvez os nossos filhos tenham uma relação de poupar recursos diferentes, e aí todos os recursos diferentes do que nós, talvez os nossos netos ainda mais. Então, acho que essa é uma dificuldade muito grande quando a gente está falando. Então, tem uma coisa bem essencial aí. Aí, obviamente, tem uma questão da falta do autoconhecimento, de entender as nossas necessidades futuras. Então, a gente sabendo que a gente vai depender dos filhos, ou a gente vai ter que continuar trabalhando, isso talvez crie um senso de urgência maior no presente. E aí eu volto na questão da abordagem. As publicidades que se faz sobre investimentos vêm de uma realidade que não existe, né? Então, se a gente também não entender e trouxer um senso de urgência para as pessoas, que a velhice é difícil, ela é heterogênea, então você pode fazer atividade física, né? Antes de vir para cá, eu estava na academia. Eu me alimento super bem,
faço exames com regularidade, mas isso não é garantia de que lá na frente eu não vou ter algum problema senil, que eu não venha a ter algum problema de saúde, porque a velhice é heterogênea. Então, a gente precisa trazer para o hoje um senso de urgência maior das coisas, não romantizar. Né? Quando a gente vê publicidade de planos de previdência, de aposentadoria, a gente vê aquele casal de idosos, né, bem, né, com a xícara com o cachorro com a xícara de café, olhando para o pôr do sol, lindo, né? Não é essa a realidade. A realidade é que quase 50% das pessoas vão ter algum problema cognitivo que vai impedir elas tomarem decisão, elas vão ter algum problema de mobilidade, elas não vão estar com o companheiro ou com companheira, porque o número de divórcios é muito grande, o número de viuvez para a mulher é maior. Então, a gente tem coisas reais que não são muito encaradas, e aí, como uma publicitária de formação, eu posso dizer que a publicidade leva a gente a não dar o senso de urgência necessário que a gente precisa no presente. E quanto que esse senso de urgência contribui para uma mudança de comportamento? Eu vou te dar um exemplo. Pensando em meio ambiente. Para onde você olhe, existem estatísticas terríveis sobre o futuro da humanidade. Acumulação de gases na atmosfera e por diante. Quando a gente pensa na geração mais jovem, tá surgindo uma melancolia, assim, quase, uma sensação de ecotragédia, assim, do jovem. Assim, o que adianta eu construir, planejar minha aposentadoria para daqui 60, daqui 10 anos não consigo respirar, né? A população tá caindo. Parece que a gente imaginava que ia chegar a 9 bilhões, estamos no 7,5, parece que a curva já inflexionou, entendeu? Então, e senso de urgência é o que não falta, né? Eu acho que às vezes até exageradamente, assim, sabe, pode falar o que for, por exemplo, a Greta Thunberg, né? Ela tá bem quieta recentemente. Mas eu sei que ela tá defendendo uma causa que é crucial para o futuro de todos, mas a forma como se aponta dedo, não pode, é urgente, tal. Às vezes você encosta a pessoa contra a parede, a empresa, a instituição, o governo, seja o que for, não sei o que fazer. Uhum. E causa mais pânico. Pânico do que solução, entendeu? Então não é que a causa não seja verdadeira, mas Então a pergunta é, como que esse senso de urgência sobre essas condições que você mencionou, como é que falar mais sobre essa urgência leva a mudanças positivas? Olha, independente da forma, eu acho que ajuda. Né? Então, no caso do meio ambiente, hoje a gente tem um estado de consciência maior. A gente pode continuar cometendo erros, mas ninguém joga um papel na rua. 30 anos atrás, isso era absolutamente normal. Né? A gente não tinha essa preocupação. Hoje a gente sabe que está errado. Antes a gente não sabia que estava errado. Fumar era socialmente aceito e era socialmente legal, né? Cool. Hoje a gente sabe que mata. Novos fumantes surgem o tempo inteiro. Esses dias mesmo teve uma apreensão enorme de cigarros eletrônicos, que é outro problema que está sendo enfrentado aí de saúde pública. O estado de consciência vai mudar. A atitude é diferente. Então, acho que é isso que a gente tem que entender. Os nossos filhos, eles têm uma consciência e uma atitude diferente nossa. Por quê? Porque a gente foi treinado a não jogar papel na rua. Para eles não existe. Como assim? Jogavam papel na rua? Então, eu acho que o estado de consciência mudar já é alguma coisa. Porque também, se a gente quiser resolver tudo de uma vez só, a gente não vai resolver nada. Então, quando a gente está falando hoje em dia que as pessoas se preocupam minimamente com a vida financeira, para mim já é um baita de um avanço. Das pessoas saberem que ter uma dívida é um problema, já é um avanço. A pessoa saber que comprar parcelado pode se tornar um problema, já é um avanço. E que se ela negligenciar esse assunto, é um problema. Então, eu acho que mudar a consciência, eu acho que já é um baita avanço em várias pautas. E tudo que a gente pensar, todas as transformações sociais, e eu acho que o jeito que a gente vai cuidar do dinheiro, o nosso interesse pela nossa vida financeira é uma mudança social, porque a gente
pensava diferente. Então, hoje, se preocupar com dinheiro é um negócio legal, se discute na mesa do bar. Eu falo isso, eu me sentia aquelas pessoas com a Bíblia embaixo do braço na Praça da Sé, em cima do caixote, pregando, e as pessoas passando, meu, quem é essa histérica? Hoje as pessoas falam, se interessam, perguntam, né? Então, eu acho que esse jeito da gente se preocupar com o assunto já é um avanço, já é uma forma, já é um estado de consciência diferente. Agora, como a gente vai transformar todo esse estado de consciência, uma mudança de comportamento, é mais difícil. Então, na nossa sociedade, tudo que precisou desses movimentos de mudança social teve que vir com histeria primeiro, teve que vir com gritaria, os direitos das mulheres, os direitos ambientais, raciais. Se não tiver uma histeria, ninguém vai prestar atenção. Sabe aquela, peraí, deixa eu ver o que esse louco tá falando aqui. Ah, tá bom, você tem razão, mas veja bem, vamos ponderar isso, aquilo e tal. Então, eu acho que hoje é uma luz muito grande e que depois isso entra na normalidade. Então, se a gente pensar em várias coisas que hoje a gente olha e pensa que era um absurdo, uma mulher precisava, até a década de 60, pedir autorização para o marido para abrir uma conta em banco. É verdade. Se falar isso para mim, eu acho um absurdo, mas era socialmente aceito. Então, hoje é inadmissível, mas alguém fez escândalo lá atrás. Alguém queimou o sutiã, fez um escândalo, foi taxada de louca, foi queimada na fogueira, para a gente hoje achar a coisa normal. Então, eu acho que todos os movimentos precisam de um pouco de histeria para a gente pensar e depois a gente põe isso numa regularidade para a gente um dia vir aqui discutir isso, nem for mais tema, né? Porque enquanto o assunto é tema, ainda tem coisa para se fazer. Uma coisa que tem o famoso tempo é dinheiro, né? Tá já caminhando um pouco para o final da conversa. Por sinal, muito obrigado por essa conversa. Eu gosto de pensar, tempo é dinheiro, mas dinheiro é tempo, né? E isso está muito próximo também da minha aproximação recente com as filosofias orientais. Eu acho que os orientais, eles percebem tempo de outra forma. Eu sou um ator de teatro amador, né? Foi a minha transição de carreira do corporativo, passou por essa fase até que longa, né? Pelo teatro. Inclusive estava em temporada lá no Clube Pinheiros, acabou esses dias. Mas a percepção de tempo muda um pouco, porque ela envolve a conexão humana, ela envolve a contemplação da beleza, ela envolve uma presença que até cai dentro do espectro meditativo, que não é muito o foco dessa conversa. Mas pensando então em dinheiro, né, para finalizar, você está à frente do dinheiro com atitude. O que significa ter atitude em relação ao dinheiro e como que isso vira liberdade financeira? Olha, eu aprendi, eu sempre pensei isso dessa forma, mas foi no livro Psicologia Financeira, acho que esse é o nome, que eu acho que sintetizou bastante o que eu sempre acreditei. Eu acho que ter atitude com o dinheiro é ter atitude com a sua vida, porque o dinheiro, ele é o alicerce para quase todas as decisões que a gente toma. Então, essa coisa de, o dinheiro traz felicidade, não, mas ele traz bem-estar, ele traz conforto, ele traz a liberdade de você poder decidir. Então, o dinheiro, para mim, é isso. Ele é um instrumento que permite que eu consiga fazer aquelas coisas que, para mim, são importantes. E é isso que eu falo no Dinheiro com Atitude o tempo inteiro. E se ter pouco dinheiro é um problema, a gente não saber qual é o nosso limite máximo também é. Então, muitas pessoas, elas ficam ali naquela roda infinita de trabalhar, ter dinheiro, investir o tempo, a saúde, tudo que ela tem para se manter num padrão que ela definiu como sendo aquilo o que ela espera para a vida. E isso é um problema, porque se a gente parar para pensar em outra estatística, assim, 56% das pessoas das classes A, B e C no Brasil entraram na pandemia sem nenhum real poupado. Então, essas pessoas que às vezes tinham um padrão de vida muito bom, elas se viram vulneráveis financeiramente no dia seguinte do lockdown, porque seu negócio fechou, suas cirurgias pararam de acontecer para os médicos. Então, isso é uma coisa assim, para se refletir.
Então, você trabalhar sem também entender qual é o seu máximo, também é uma gaiola de ouro do mesmo jeito. Te impede de ter escolhas. Então, o que eu falo no Dinheiro com Atitude é saiba qual é o seu máximo, qual é o seu limite, qual é o seu suficiente. Porque se a gente não souber, a gente vai investir todo o nosso tempo para alguma coisa que a gente nem sabe para onde a gente quer chegar. Então, isso passa por uma reflexão importante, que é difícil, mas é algo que a gente precisa conversar com a gente mesmo. Então, todos os especialistas falam, você tem que ter uma reserva de emergência para você se manter, caso aconteça alguma coisa, o mínimo é X% ou equivalente a X meses das suas despesas. Tá bom, mas qual é o seu suficiente? Já parou para pensar? Porque eu acho que a infelicidade ou arrependimento reside aí, né? De pessoas que trabalharam a vida inteira, bem-sucedidas, ricas, mas que olham para trás e falam, putz, né, o que eu fiz com a minha vida? Porque elas não entenderam qual era o suficiente. Eu acho que tem um momento na vida que a gente precisa usufruir daquilo que foi conquistado. Na verdade, eu acredito que a gente precisa usufruir sempre, mas nem tudo de uma vez só. Falando em suficiente, eu acho que isso é suficiente para encerrar uma conversa riquíssima, a qual eu estou muito grato por você ter vindo aqui. E para você que está assistindo, eu espero que esse conteúdo tenha sido também enriquecedor, como foi para mim, com certeza. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até. Muito obrigado, Ana.